Livro de 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis 22. Versículo 5. 1 Reis, capítulo 22, versículo 5. Nessa noite eu quero falar sobre fique com a palavra. Amém? Leiamos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço. Em outras palavras, eu odeio, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Zedequias, filho de Quenã, fez para si uns chifres de ferro, e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos assírios, até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, a mesma coisa, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei? Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isto falarei. Amém? E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade, em nome do Senhor? Eu ia falar uma expressão aqui que o mundo usa, mas deixa pra lá, está sendo gravado. O rei poderia dizer: tá de sacanagem comigo? Essa é a hora boa de falar para mim? Que falar bom de mim? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono. Isto é, na noite em que Micaías teve a visão, porque ele precisou dar uma resposta. E o eunuco foi chamá-lo, mas enquanto o eunuco foi chamá-lo, enquanto ele não veio, ele estava buscando do Senhor uma resposta. Ele foi orar, e na sua oração ele teve uma visão. E viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia: dessa maneira, e outro de outra.
Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos os teus profetas. E o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Querã, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Ou seja, quando os inimigos estiverem vindo, você estará correndo aqui e acolá, buscando um buraco para se esconder. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e tornai trazê-lo a Amon, chefe da cidade, e Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Eita! E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve todos os povos. Senhor Deus, aqui está algo, Senhor, que aconteceu nos dias passados e aconteceu nesses dias também, Senhor. Isto aconteceu no ministério do teu profeta. Inúmeras coisas, situações, e o Senhor foi com ele, Pai. Senhor Jesus, abençoa-nos, perdoa-nos nesta noite os nossos pecados, porque vamos ouvir agora uma porção da Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Nada contra a verdade, senão pela verdade. Ajuda cada irmão e irmã a ser destemidos como Micaías era, corajosos, destemidos, sem ter vergonha do que temer. Nada. Assim, Pai, possamos ser pequenos Micaías, como o teu profeta disse. Onde estão os pequenos Micaías de hoje, que ficarão ao lado da palavra, que ficarão com a palavra? Senhor Deus, ajude-nos que possamos ser esses pequenos Micaías, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu estou com uma mensagem aqui, titulada Deus guarda a sua palavra, pregada pelo irmão Branham, o mensageiro para esta última era, no dia 20 de janeiro de 1957, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Ele pregou essa mensagem: Deus guarda a sua palavra. Deus vela pela sua palavra para poder fazer cumprir. Nada pode deter a palavra. Uma vez falada, nada pode deter a palavra de Deus. Uma vez dita por Deus, uma vez falada por Deus, nada pode detê-la. Às vezes pode demorar um pouco de acontecer. Às vezes pode demorar um pouco de cumpri-la. Mas a Bíblia diz: pode passar os céus e a terra, mas as palavras de Deus, a palavra do Senhor jamais passará. Nada detém a palavra de Deus. Uma vez falada, uma vez proferida, ela fala cumprir o que foi dita, o que foi falada. Deus não erra. Deus não comete erros. Deus não comete equívocos. Deus não se tem por mal entendido. Não.
A palavra de Deus é um instrumento poderoso, porque uma vez falada, ela tem que vir a cumprir. Uma vez falada, ela traz à luz aquilo que foi dito, predito, proferido, profetizado, julgado. Por isso que Deus guarda a sua palavra. Amém? Deus guarda a sua palavra no sentido que ele cumpre. Não tem ninguém que pode impedir a Deus de cumprir a sua palavra. Amém. Não tem demônio, não tem diabo, Graças a Deus. não tem homem, não tem anjo, não tem igreja, não tem política, não tem sociedade, nada que possa impedir de Deus cumprir a sua palavra. A palavra de Deus saiu. E quando a palavra de Deus sai, ela deve trazer o resultado daquilo que saiu. A palavra é algo muito importante, porque o próprio irmão Brana, falando do testemunho nosso como cristão, ele disse que nós não vale mais do que a nossa própria palavra. O irmão Brana diz: você não é mais do que a sua palavra. Você não é mais nada do que isso. Você não vale mais do que a sua própria palavra. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro. Não importa o que você seja ou o que você tenha. Você não é mais do que a sua palavra. Nós não somos mais do que a nossa própria palavra. Por isso que Deus, Ele não é mais do que a sua própria palavra. Ele não é menos que a palavra e nem é mais do que a palavra. Ele é a palavra. Amém, irmão? Deus não falou de mais e nem falou de menos. Deus é a palavra. Não faltou nada para Deus dizer e nem falou mais do que devia. Ele é a palavra. Amém, irmãos? E a palavra dele mesmo não pode ser acrescentada. A palavra dele mesmo não pode ser acrescentada e nem pode ser tirada. A própria palavra dele, a própria expressão dele, não pode ser tirada e nem pode ser acrescentada. Por isso que Deus guarda a sua palavra para poder fazer cumprir. Não importa os planos do homem, a palavra de Deus fará cumprir. Não importa. Não há ninguém poderoso no universo que pode desviar uma palavra de Deus. Desviar o curso dela. Não há ninguém que pode desviar o curso dela. Por quê? Porque ele é Deus. Ninguém pode desviar Deus. Ninguém pode empurrar Deus para um canto. Ninguém pode apertá-lo para um canto. Ninguém pode acolchá-lo. As pessoas desviam rios, desviam de estradas. Tem um rio ali, faz um desvio. Mas Deus, eles não podem. Eles não podem desviar. Fazer com que Deus desvie. Por quê? Porque Deus não tem o alvo errado.
o alvo sempre é certo. Deus não precisa ser desviado. A sua palavra não precisa, porque Ele sempre tem o alvo certo. Amém, irmãos? Por isso que a palavra de Deus, ela é a verdade. E que a nossa seja mentira. Sim, Paulo disse isso. Seja, pois, todo homem mentiroso, mas a palavra de Deus, verdade. E quem é que pode ir contra a verdade? Quem pode ir contra a verdade? A verdade é Ele é Deus. Então ninguém pode ir contra Deus. Quem pode ir contra a verdade, se não pela verdade? Então, observe bem que não existe argumento, não existe filosofia, não existe mente científica que pode derrubar a expressão de Deus. Nada. Existem muitos cientistas, muitos filósofos, homens de mente inteligente nesta era, nesta terra, que querem desafiar as conotações, querem desafiar as palavras, os desígnios, as expressões, ou até mesmo aquilo que Deus fez, como lógica, como não tendo lógica, como não tendo sentido. É assim que os humanos, a ciência, a sabedoria mundana estão fazendo, querendo desaprovar o que Deus disse pela falta de lógica, pela falta de sentido. Porque o mundo é assim. O mundo quer a lógica. O mundo quer sentido. E a fé, a palavra, não depende de lógica e não depende de sentidos. A palavra, para quem recebe, depende apenas de ter fé. Amém? Amém? Depende de ter fé. Fé na palavra de Deus. Fé na palavra de Deus. Então, o homem não pode desaprovar Deus. Como que a criatura pode desaprovar seu Criador? Observe que um dia a ciência, tentando desaprovar a Bíblia, tentando desaprovar Deus, tentando fazer de Jonas um louco, um fanático, disse uma vez: não, a Bíblia está errada. Não tem lógica. Não faz sentido a Bíblia dizer que Jonas foi engolido pela baleia. Porque nós provamos e podemos provar que na garganta desse peixe não pode passar um ser humano. E você sabia que esse artigo, naquela revista Red Jerseys, esqueci o nome dela, lá nos Estados Unidos, fez muito crente sair da igreja? Fez muito crente sair da igreja. Foi a mesma afirmação de Neil Armstrong, quando foi na Lua. Neil Armstrong, não sei se foi ele ou se foi o outro. Foi três astronautas, né? Foi em 1969, lá na Lua. Quando eles voltaram, eu não sei se eles fizeram deboche, ou se foi uma pergunta de um crente, perguntaram para eles: e vocês viram Deus lá? Um dos astronautas disse: não existe nenhum Deus lá no céu. Essa afirmação fez muitos crentes voltarem atrás. Meu Deus. Fez muitos crentes a deixarem suas igrejas. Esta mesma afirmação dos cientistas, falando que um homem não pode passar na garganta de um peixe, que é a baleia, e na verdade
E na verdade a ciência está certa mesmo. A ciência está certa. O homem, não tem como o homem passar na garganta, porque as pessoas imaginam um peixe grandão e tem a garganta desse tamanho, né? E não tem. Não tem. As pessoas imaginam uma baleia de 5 metros e pensam que tem uma gargantona. Não, não tem. Ela não tem. Não passa uma... E a ciência nesse sentido está certa. A ciência nesse sentido está certa. Assim como a ciência estava certa em provar para Noé que não havia chovido. A ciência estava certa. A ciência estava certa quando dizia: Noé, tu estás errado, não choves. O que acontece é apenas como chama? Uma garoa. Mas está escrito lá na Gênesis, como chama? Apenas uma... apenas não chovia, apenas arenava. Não chovia. E a ciência estava certa nesse sentido. Ela estava certa. Apenas regava a terra, apenas uma coisa assim que vinha, mas não chovia. Um orvalho, isso, não chovia. A ciência nesse sentido estava certa. Mas não era para provar. Não é ter a lógica, não é seguir a lógica, não é seguir o sentido, ou faz sentido. Noé não estava atrás da lógica e nem do sentido, ele estava atrás da fé. Amém, irmãos? Ele estava vendo a chuva pela fé. Ele estava vendo o dilúvio pela fé. E então... esse cientista disse: não tem lógica e não tem sentido, não faz sentido. Então a Bíblia está errada. Aí esse argumento ficou na revista. Aí um dia, a menininha, um homem que se dizia ser inteligente, se dizia ser sábio, encontrou com a menininha vindo da igreja, da escola dominical. E aí, aquele homem que dizia ser sábio, sabichão, que sabia de ciência, perguntou para a menina: de onde você vem? Ela disse: estou vindo da escola dominical. E ele disse: você crê em toda aquela baboseira que eles dizem ali? Ela disse: lá se prega a palavra de Deus. Ela disse: mas se eu provar para você que a palavra de Deus está errada? Ela disse: como? Por exemplo, na própria Bíblia sua diz que a baleia engoliu Jonas. E nós podemos provar que isso não pode acontecer. Ela disse: ó Senhor, eu não entendo nada de ciência, mas eu vou ficar com a minha velha Bíblia. Porque se na minha Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu tinha crido. Os irmãos entenderam? Se a Bíblia me tivesse dito que foi Jonas que engoliu, eu cria. Porque é a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus. A ciência não concorda. Não, eles dizem: não tem lógica. Crer. A própria ciência fala: não tem como crer que o sol parou, que a lua... Não tem como. Se o cosmos para, haveria grandes catástrofes no nosso sistema, no nosso planeta. Se a Terra parasse na sua rotação e se o Sol parasse na sua transladação, haveria um colapso, vamos dizer assim, em todo o sistema do cosmos. Então não dá para crer, não dá para aceitar, ou seja, é irrelevante, diz o cientista. Não tem sentido, não tem lógica que um homem aqui na Terra pôde dizer para o sol parar. Irmão, eu vou mais além. E se o sol se a Bíblia tivesse dito que foi o sol que falou para Josué parar, eu também creria, porque foi a Bíblia que disse. Foi a palavra de Deus que disse. Amém, irmão? Agora, por que Josué conseguiu fazer
o sol parar e a lua deter no vale de Ajalon, é porque Josué guardava a palavra de Deus. Se você guarda a palavra de Deus, você controla os espíritos. Se você guarda a palavra de Deus, você controla as enfermidades. Se você guarda a palavra de Deus, você controla os problemas. E Josué guardou a palavra de Deus. Josué guardava a palavra de Deus. Josué estava na palavra de Deus. Josué estava na vontade perfeita de Deus. E se você observar, irmão, que essa atitude de Josué foi assim, repentina. Foi uma atitude repentina. Ele parou assim, viu que o sol estava se pondo e disse: se o sol se pôr e escurecer, nós estamos perdidos, porque nós não sabemos lutar de dia, de noite. Nós não sabemos lutar de noite. Aí vai ter um fogo amigo, vai ter israelita furando israelita. Vai ter hebreu matando hebreu. E nós não tem jeito. Nós não somos acostumados a lutar de noite. A nossa luta é de dia. Josué disse então, Josué repentinamente disse: sol, detente. Amém, irmão? Não mova, sol, fica aí. Não se mova, amém, irmão? Agora, por que ele disse sol e lua? Não estava de dia? A lua e o sol, irmãos, estavam aparecendo. O sol se pondo em um lugar e a lua saindo do outro lado. Agora, por que Josué não disse só o sol e disse também a lua? É um mistério aí. Porque não precisa de lua para ter a luz. Precisa do sol. Mas por que ele disse para a lua também ficar no seu canto? É a lua de noite, né? Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então observe bem que a ciência tenta querer fazer com que a palavra seja contrária, que entra em incongruência, em discrepância, em desarmonia. Não. Eles querem fazer com que a palavra choque, mas a palavra de Deus não choca a si mesma. Ela é harmonizada, amém, irmão? Ela é divinamente inspirada. Não existe incongruência com a palavra. Não existe paralelos fora. Então observe que ele guardou a palavra. Amém? Guardou a palavra. Então você observa bem que a Bíblia, ela é, para o crente, ela é sobrenatural. Ela é sobrenatural. A Bíblia não é natural. A Bíblia é sobrenatural. Porque aqui está o poder de Deus. Ela é sobrenatural. Aqui tem coisas que a mente humana não consegue conceber. Mas uma mente batizada com o Espírito Santo, tendo a mente de Cristo, amém, irmão? Ela compreende as coisas que são do Espírito, sem se escandalizar, sem ficar com a pulguinha atrás da orelha, sem ter essas palavras: será? É possível? Então, quando o cristão... Porque essa palavra, ela é sobrenatural. Essa Bíblia é sobrenatural. Aqui tem coisas que a mente humana, a faculdade humana não aceita. Por quê? Porque se torna irracional, ilógico, sem sentido. Mas como aceitar tudo isso? Como crer em tudo isso que está aqui? Mesmo que eu não vá entender, mesmo que eu não vá compreender. Por isso que a nossa velha mente, o nosso velho espírito tem que estar morto. Tem que estar
está afastado, longe. Por isso que nós, tendo a mente de Cristo, amém, irmãos? Temos a mente de Cristo. E aí você deixa de ser um louco para ser outro tipo de louco. Porque louco é aquele que não aceita. E louco você será quando você falar e apontar tudo que está aqui. Amém? Vocês estão entendendo? Então observe bem que Deus vela para a sua palavra cumprir. Cumprir. Deus vela. Então você observa que naquela noite, que Micaías estava orando, naquela noite, aquele próprio espírito que se levantou, você pode observar que Micaías estava orando, e eu vi no alto. E aí, Micaías estava nesse canto, à distância, e lá em Samaria, onde estava Josafá e Caleb e Acabe, eles estavam na porta de Samaria, sentados em tronos, e os profetas, tudo na sua frente. E naquele momento, aquele espírito que apresentou para o Senhor, já estava descendo para baixo, para ser um espírito de mentira na boca dos profetas. E eles começaram a profetizar. Estão entendendo, irmãos? Começaram a profetizar. E profetizando, aquilo foi um estímulo para Acabe. Vocês estão entendendo, irmãos? Foi um estímulo para Acabe. Então você observa bem que Acabe tinha feito muitas coisas erradas em Israel. Acabe, ele começou a entrar em política, começou a ter relações exteriores. Ele começou então a chegar às partes extremas, porque o profeta irmão Branham disse que quando você avança o sinal, você está por conta própria. Ele começou a sair dos seus limites. Não pense você que a palavra, sendo Deus, ela é eterna, mas ela tem limites para nós. Quem entendeu, irmãos? Terra tem limites. Você pode observar que Deus colocou Israel num pedacinho de terra, chamando de Terra Santa, terra da Palestina. Mas Deus disse, fique aqui. Então ele sabia onde estavam os extremos, sabia onde estava a divisa. E quem saísse da divisa, saía da bênção do Senhor. Deus não era responsável por ninguém. Então quando nós saímos da palavra, amém, irmão? E ultrapassamos as divisas, os termos que são colocados para nós caminhar nela, os limites, então nós estamos por nossa conta, por nossa maneira. Diz o Mombrana que quando Sansão atravessou, ele estava por conta própria. Quem entendeu, irmãos? Ele estava por conta própria. Assim é. Muitas pessoas que têm atravessado a linha, pessoas que têm deixado de acompanhar a palavra, pessoas que têm deixado de ouvir e obedecer a palavra, pessoas que têm deixado a palavra, pessoas que têm deixado de servir a Deus e estão em outros lugares, estão bebendo, estão fumando, estão jogando. Tais pessoas que estão longe do círculo, dos limites impostos por Deus nesta palavra. Se tais pessoas não estão na comunhão, não estão na palavra, não estão no corpo de Cristo, eles estão abandonados no mundo por conta própria. Porque saíram da palavra, saíram dos limites que Deus impôs. Quem está entendendo, irmão? E no final, colherão o que semearam. Então observe bem, que ali estava Micaías.
Micaías então chegou, foi advertido, falou: olha, você só tem que falar o que nós falamos. Você tem que aceitar a nossa fé agora. Você tem que crer como nós cremos. Você tem que falar o que nós falamos. Em outras palavras, você tem que pregar, Micaías, o que nós pregamos. Sim. Aí Micaías disse: olha, servo, eunuco, não quero saber se você serve na mesa do rei. Eu não quero saber se você é bem tratado pelo rei. Não quero saber. Uma coisa eu tenho a dizer a você: vive o Senhor, que eu só vou falar o que Ele pôr na minha boca. Só vou falar aquilo que Ele colocar na minha boca, puser na minha boca. Amém? O eunuco deve ter pensado assim: vai ser um problemão. Vai ser um problemão. Aí na hora que a Micaías chegou, o rei disse: e aí então, Micaías, como é que é? Você tem a resposta para nós? Sim, pode subir, Deus é contigo. O eunuco falou assim: é engraçado. Eu pensava assim, eu pensei que ele ia falar algo errado. Micaías olhou para ele assim, o Micaías não, Acabe olhou para ele assim: mas você está zombando comigo. Você só pode estar zombando comigo. Aí o que aconteceu? Depois disso, Micaías parou. Falei: calma, eu nem contei para você. Eu estava à noite orando e eu vi uma visão. Amém, irmão? Depois que ele contou, eu: tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o que ele é capaz de fazer? Por isso que ele anda sozinho. Das palavras. Por isso que ele não tem companhia com ninguém. Por isso que nos encontros ele não aparece. Ele não vem nos encontros. Nos encontros de pastores ele não vem. Por isso que ele anda sozinho. Não tem companheirismo com os demais. Porque só ele pensa que tem a razão para tudo. Enquanto nós estamos aqui no companheirismo bem bom, com 400 pastores, com 400 profetas, todo mundo dizendo amém, a mesma coisa, todo mundo concordando-se entre eles, tendo um bom companheirismo, e ninguém discordando de nada. Tá vendo? Não tem jeito. Aí o pastor local, que é o chefe, o bispo dos outros pastores, que tinha feito aqueles 2 chifres, com esses 2 chifres, um representando Josafá e outro representando Acabe. Com esses 2 chifres, o Senhor vai vencer. Pode subir, Deus é contigo. Com esses 2 chifres. Esse ficou bem chifrado mesmo depois. Aí Micaías, logo depois, você sabe o que aconteceu? Quando Micaías recebeu aquele soco, porque aquele pastor local falou a palavra, mas Deus não estava nela. Quantos ministros estão falando a palavra e Deus não está nela? Não que Deus não esteja na palavra, porque Deus está aqui. Amém. Mas o problema é, será que Deus está naquele espírito que está saindo na boca daquele pastor? Provai os espíritos, disse João. Provai os espíritos, porque muitos falsos profetas têm se levantado no meio de vós. E ele recebeu um soco daquele Zedequias. Passou o meu espírito para você? É, longe disso. Longe disso. Que nada. Aonde Micaías teria aquele espírito errado? Estão entendendo, irmãos? Aonde que Micaías teria aquele espírito errado? De forma alguma. Agora imagine a pressão de Micaías. Imagine um homem sob pressão. Micaías. Ao lado a guarda real. Diante de um convidado ilustre, Josafá. Diante de um rei de 10 tribos, Acabe. Diante de 400 profetas. E uma multidão de gente. E Micaías sozinho,
ficando com a palavra. Amém, irmão? Ficando com a palavra. Você acha que Micaías desceu sem saber? Você acha que Micaías desceu acompanhado daquele eunuco, sem saber o que aconteceria? Você acha que ele foi lá aventurar? Eu vou lá, quem sabe Deus fala comigo. Não foi assim não. Não foi assim não. Micaías foi buscar o Senhor primeiro. Amém, irmão? E quando a visão terminou, Deus disse, vai, eu sou contigo. Em 1950, no Coliseu, o irmão Branham também foi confrontado. O irmão Branham estava no hotel, se preparando para descer para a reunião ministerial dos homens de negócio do Evangelho completo. E quando o irmão Branham estava colocando a gravata, o Espírito Santo falou, você sabe que eles estão fazendo querendo fazer uma armadilha para você lá embaixo? Você sabia que eles estão tentando fazer uma grande armadilha para você lá embaixo? O irmão Branham disse, Senhor. O irmão Branham disse, aí Deus disse, não temas, vai, eu sou contigo. Amém. Aleluia. Amém. Não temas. Tanto para a reunião ministerial, como na África, quando 19 feiticeiros estavam tentando. 19 feiticeiros de uma vez, tentando desafiar o irmão Branham. Então observe bem, e você sabe que os piores feiticeiros estão na África, né? Outro dia eu vi um vídeo de um homem flutuando. Está flutuando lá. Espírito. Lá na feitiçaria da África. Homem flutuando. Nessa altura, na altura dessa casa aqui, flutuando. E o pessoal tudo de... eles batendo naqueles negócios. Então observe bem que Acabe indignado, falou o seguinte, olha aqui, pega esse homem. Não mandou matar não. Não mandou matar, pega esse homem. Encerre ele na prisão. Coloque ele lá na cadeia. Não dê comida boa para ele não. Não dê mamitex para ele não. Dá ele pão de amargura. Sabe o que é pão de amargura, irmão? E dê ele águas amargas. Choro. Até que eu volte. Seria apanhar até aquela hora, irmão. Até que eu volte em paz. Até parece que ele tinha paz. Até que eu volte. Ei, irmão. A visão não pode falhar. Amém, irmão? A palavra não pode falhar. Ela não pode voltar vazia. Acabe. Acabe. Você não tem jeito mesmo. Deus não consegue te convencer, Acabe. Olha a situação que aconteceu anteriormente. Olha a seca que houve no seu país. Olha os 3 anos de seca, 3 anos e meio. Olha o que aconteceu pelo profeta Elias lá antes atrás, Micaías, Acabe. E você não ainda entendeu. Ele já tinha várias situações para se convencer, irmão. Ele já tinha várias situações para ser convencido de que Deus estava certo. Mas não queria. Quando a pessoa não quer obedecer a palavra, irmão, é difícil. Quando a pessoa não quer, é difícil. Quando a pessoa não quer obedecer a palavra, o que ela tem que colher, irmão? O que ela colhe? O que ela tem que colher? Acabe, se você voltar vivo de lá em paz, cantando, glorificando, em outras palavras, se você voltar vivo de lá, Deus não falou comigo e eu tornarei um de vocês falso profeta. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora presta bem atenção. O homem já sabia
que Micaías só profetizava mal. E tudo que Micaías profetizava acontecia. Será que não era hora de ele acreditar nisso também? Era a hora de acreditar. Mas não, a incredulidade é demais. Há muita incredulidade nas pessoas. As pessoas precisam provar para crer. Eu preciso ver para crer. Eu preciso sentir para saber. Eu preciso ver com os meus olhos. Não é assim não. Um certo jovem chegou para o irmão Branham e disse: se tu és um homem de Deus, um profeta de Deus, fira-me de cegueira. O profeta disse: não preciso, você já está cego. Os irmãos, né? Não preciso, você já está cego. Você já é cego. As pessoas não querem provar, querem ver, querem tocar. Não. Agora, quando... E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que lá no capítulo 1 de Isaías, se eu não me engano, Deus fala assim: vinde, pode vir, arrazoe comigo, arguir-me comigo, vem arguir comigo, pode fazer perguntas, eu estou aqui para responder, amém, irmão? Eu dou chance. O que os crentes de Beré fizeram? Foram estudar, amém, irmão? Foram analisar. Foram estudar, foram analisar para ver se as coisas eram assim mesmo. E Deus agradou disso, e Deus abriu o entendimento deles. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas não, o mundo quer provas. O mundo quer provas, o mundo quer provar, quer ser provado. Hoje eu ouvi um áudio de um pastor. Eu vi um áudio de um pastor que ele disse que às vezes não é preciso falar mais nada. Não é preciso falar mais nada. O profeta, ele falou assim que Jesus já tinha falado tudo o que devia falar. E na hora que era para falar, para se defender, ficou calado. O próprio Pilatos disse: estão falando tudo contra você e você não diz nada? Ele não tinha que falar mais nada. Ele não tinha que falar mais nada, porque naquela altura ele não convenceria ninguém mais. Estão entendendo, irmãos? Ele não convenceria ninguém mais. Por quê? Para estar ali? Como é que ele convenceria estando ali, diante do Pilatos? Já chicoteado por algumas vezes? E você não diz nada? E tu não dizes nada? Você nem refuta, nem se defende? Não precisa dizer mais nada. Vocês estão entendendo, irmãos? Existem pessoas que já auto se declarou. Tem pessoas que viveram nessa mensagem, já auto se declararam pelas suas vidas que nunca mais voltarão para ela. Pela maneira que vivem, pela maneira que estão agindo. Já auto se declararam que nunca mais volta à comunhão. Vocês estão entendendo, irmãos? Não tem mais jeito. Não tem mais nada para ouvir. Não tem mais nada para se falar. Não, Jesus não tinha mais nada para ser dito. Jesus não tinha mais nada para poder dizer. Mais nada. Porque palavra alguma que ele dissesse convenceria as pessoas. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Na ressurreição é que foi convencer alguns sacerdotes. Na ressurreição. Quando Jesus ressuscita, os guardas voltam correndo assustados, fala para os sacerdotes o que aconteceu. O sacerdote, opa, olha, toma aqui esse dinheiro aqui, e ó, bica lá, não abre a boca para ninguém. Os irmãos, irmãos? E se perguntarem alguma coisa, se Pilatos perguntar, ou alguém perguntar a Herodes, nós fala que os crentes lá deram um soco em vocês não conseguiram segurar a barra e pegaram o corpo e saiu fora. Preferiram a mentira. Preferiram a mentira. E a verdade estava diante deles, porque Jesus Cristo tinha ressuscitado. Mas preferiram ficar com a mentira.
não queria dar o braço a torcer. Estão entendendo, irmãos? Não queria dar o braço a torcer. E assim está muitas pessoas por aí. Não dão o braço a torcer. Não se humilham, não se acertam, não se consertam. Sabem que estão errados, sabem que estão erradíssimos, mas não se humilha. Sabe que vai bater de frente, sabe que vai bater cabeça aqui e acolá, sabe que tudo que irá fazer não vai dar certo, estão fora da vontade perfeita de Deus, estão nas suas próprias vontades, mas não se humilha. Não se humilha. Assim, esses espíritos agiram lá atrás, começando por Caim, o pai de muitos. Caim, estando errado da sua oferta, teve uma oportunidade de acertar o altar, mas não quis. Olha como Deus sempre dá uma segunda chance, amém, irmãos? Deus sempre dá uma segunda. Eu nunca vi uma mulher falar de terceira, quarta, quinta e sexta. Ouvi uma mulher falar de segunda chance. E Deus deu a segunda chance para Caim. Faz o que é certo. Faz o que é correto. Faz igual o teu irmão fez. E eu vou te abençoar. E eu vou ser com você. Vou te abençoar. Mas agora, por que Deus fez aquilo? E se Caim faz? Deus ia abençoar o maligno? Não, irmão. Deus não erra. Deus sabia o que estava qual era a semente que estava ali dentro. Deus sabia que a semente que estava ali dentro era a semente da serpente. Semente da dúvida, da incredulidade. Porque Caim é o filho da desobediência. É produto da incredulidade. E Deus falou aquilo sabendo. Assim como Micaías falou para Acabe, vai, sabendo. Deus falou para Caim, Caim, olha, não gostei da tua oferta, a tua oferta não combina com a redenção, não combina com a revelação, em outras palavras. Fala o seguinte, destrói teu altar, tira tudo que está aí, vai lá, pega um cordeiro igualzinho que o seu irmão pegou. Ele não quis. Ele disse, não, a minha está melhor. A minha está melhor. A minha está mais certa. Ou seja, a convicção dele era mais forte do que o pensamento de Deus. E aí a Bíblia diz que depois de Deus rejeitar a oferta de Caim, Caim foi para as bandas de Sinar. Longe, diz a Bíblia, longe da presença do Senhor. É assim que muitas pessoas estão fazendo. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? É. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. É melhor... temos nossos erros, temos nossos acertos e erros, temos nossos dividendos, temos nossos deslizes, temos nossas falhas, temos talvez as nossas iniquidades, mas é melhor errar aqui, esperando na misericórdia do Senhor, do que estar errando totalmente lá fora. Quer entender, irmão? Porque Deus é misericordioso. E a tua misericórdia dura para sempre. Amém, irmão? O que seria melhor? Não estou falando de hipocrisia. Mas o que seria melhor? Errando com Deus ou estar totalmente errado sem Ele? Vocês estão entendendo, irmão? Então só Deus para nos ajudar. Só Deus para nos abençoar. Então toda vez que você deparar com essa Bíblia, deparar com essa mensagem, não tenha dúvida de nada. Diz apenas, eu creio, Senhor. Amém, irmão? Vamos ficar de pé.
Porque você crendo, você ficará sozinho com a palavra, da maneira que ela é. Não terão muitos amigos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela mensagem que o Senhor nos deu essa noite. Obrigado pela Tua exposição nos nossos corações. E cremos que fomos ricamente abençoados. Obrigado, Senhor. E que a graça do Senhor esteja no coração de cada um, nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Até a próxima reunião, se Deus permitir. Deus abençoe.